Há muita movimentação no mercado da carne de frango, principalmente em relação à União Europeia e também à BRF. Este é o assunto de agora do quadro Agroações. E mais uma situação foi desmembrada depois da Operação Trapaça, que atingiu principalmente frigoríficos de carne de aves do Brasil e com uma situação muito de sincronia com a BRF, que teve várias unidades frigoríficas paralisadas, colocando uma situação de não poder importar para a União Europeia pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se trouxermos aqui uma situação de lembrar o que aconteceu essa semana, foi o seguinte: na quarta-feira, o ministro da Agricultura, ele trazia a seguinte situação: a União Europeia vai barrar a entrada de carne de frango do Brasil, entre outros produtos. Depois, ele pega, no outro dia, pela manhã, no Diário Oficial, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento libera diversas plantas frigoríficas que estavam paralisadas a sua atividade de exportação dentro daquela autoparalisação que foi imposta pelo Ministério da Agricultura. Então, pelo Brasil, elas teriam condições de fazer as suas exportações. A União Europeia, por outro lado, confirma nesta última quinta-feira que vai realmente barrar a exportação dentro de um prazo dos próximos 15 dias diversas plantas frigoríficas do país. Você vai ver agora na reportagem de Odacil Canepa como que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deu essa notícia para o Brasil. A decisão foi unânime, segundo a agência europeia. O embargo só entra em vigor em 15 dias, após a decisão ser oficialmente publicada. A lista com 20 unidades não foi divulgada, mas a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que representa os produtores nacionais de aves, informa que 12 seriam da BRF, líder mundial de produção de frango e dona das marcas Sadia e Perdigão, e 8 seriam de outras empresas brasileiras. O Ministério da Agricultura ainda não oficializou a lista. Nesta quinta-feira, o ministro Blairo Maggi comentou a decisão da União Europeia. Então isso requer algum tempo para que a gente entenda bem o que é, que os problemas sejam aí recolocados, vamos chamar, e que a gente possa voltar à normalidade. A gente vê com muita dificuldade, mas o Ministério da Agricultura não tem atividades para fazer socorros ou coisa parecida. Nós somos um órgão regulador. O que certamente irá acontecer, esses frigoríficos têm financiamento junto a bancos e coisa parecida. Nesse aspecto, se for necessário, o Ministério da Agricultura pode sim auxiliar e fazer os contatos necessários para que eles não entrem em problema muito profundo. Agora, todos os frigoríficos que estão exportando não exportam só para a Europa. Eles têm mercado interno, tem mercado na Ásia, tem mercado no México, tem mercado em vários lugares do mundo. Então, nós temos um problema, mas que não é o fim do mundo. É um problema, mas se resolvido, tudo volta ao normal e as empresas devem ter capacidade de passar esse momento de dificuldade que nós temos. Nesta semana também, o ministro da Agricultura informou que vai recorrer à decisão da União Europeia, que considerou injusta. O ministro vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. Segundo o ministro, a decisão é muito mais comercial do que sanitária. Odacil Canepa para o SBA. A proibição ocorre diante da detecção de deficiências no sistema do controle brasileiro oficial. Essa decisão entra em vigor 15 dias depois de ser publicada no Diário Oficial da União Europeia. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse a jornalistas que a medida afeta entre 30% e 35% das exportações do Brasil para a Europa. E eu estou certo que você quer saber quais são essas unidades que devem ser barradas mesmo pela União Europeia. E é o que nós vamos destacar agora, aonde estão localizadas as unidades da BRF, porque é a empresa que tem o maior impacto em relação àquilo que aconteceu em relação ao Bloco Comum Europeu. Então veja conosco, você que está em uma dessas cidades ou que atua em relação a essas cidades, você vê aqui que os municípios, as unidades localizadas nos municípios de Nova Mutum e Várzea Grande, no Mato Grosso, eles estarão nessa situação.
Dourados, Mato Grosso do Sul, Rio Verde, do estado de Goiás. Também as unidades de Toledo, Ponta Grossa e Francisco Beltrão, no estado do Paraná. As unidades de Concórdia, Chapecó e Capinzal, em Santa Catarina. E Serafina Correia e Marau, no estado do Rio Grande do Sul, são as unidades da BRF que devem ficar bloqueadas em relação à exportação para a União Europeia. Somente Paraná e Santa Catarina respondem por 60% do volume exportado pela BRF para a União Europeia. Procurada, a BRF não quis se manifestar sobre o assunto. Bom, curioso é que nessa última quinta-feira, as ações da BRF fecharam com a alta mais forte da Ibovespa, do índice Ibovespa, com 4,9%. Essa alta foi gerada diante de um otimismo feito a partir de uma notícia divulgada na véspera de que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, aceitou o convite para ser indicado à chefia do Conselho de Administração da BRF, no lugar do empresário Abílio Diniz. Bom, a gente vai trazer agora para vocês em números as exportações feitas pela BRF para a Europa e a Ásia no ano de 2017. Veja que foram enviados 362 mil toneladas de produtos, sendo 68 mil de aves in natura. A BRF tem atualmente 35 unidades produtivas no país, sendo que nem todas exportam para a União Europeia. Vamos saber agora como é que vem a movimentação, já que teve essa elevação por conta da movimentação da BRF em relação à sua diretoria, à sua presidência. Vamos saber como é que as ações se comportam nos últimos 30 dias, é isso que nós trazemos sempre no quadro Agroações. Veja só, aqui as ações da BRF sobre a sigla BRFS3. No dia 20 de março, era negociada a R$ 24,50 o valor da ação. Caía forte no dia 28 do último mês para R$ 22,16. Recuperava-se no dia 11 de abril. Aqui começa uma recuperação, fica muito claro isso. No dia 11 vem para R$ 22,54. Dia 18 de abril, R$ 23,04. E nesse dia 19 de abril, R$ 24,17 o valor da ação da BRF negociada sobre a sigla BRFS3. Isso é o que acontece com os valores das ações da BRF nesses últimos 30 dias. Agora, vamos saber como é que vem o mercado agora, ao vivo, para as ações da BRF, destaque do Agricultura BR. E veja só, mercado mesmo com essa situação, é importante lembrar que a União Europeia sinalizou que vai trazer isso, vai publicar, entra em vigor e o Ministério da Agricultura já sabe disso, o próprio ministro confirma. Mesmo assim, a situação atual em relação principalmente a como vai ser o caminho administrativo da BRF faz ter uma movimentação de elevação. 1,12% de alta para as ações da BRF hoje, com valores negociados a R$ 24,44. Além da BRF, também foram descredenciadas da União Europeia as seguintes indústrias brasileiras: Cooperativa Copacol, Copagril, Copavel, Lar e Avenorte, todas no estado do Paraná, Zanqueta, no estado de São Paulo, São Salvador, em Goiás, e Belo Alimento, no estado de Mato Grosso do Sul.